Fala aí, gente, mais um vídeo aqui no canal Indoraptor Studios. E no vídeo de hoje, pessoal, finalmente eu vou falar o que eu achei da terceira temporada de Jurassic World Teoria do Caos com spoiler, pessoal. Sim, com spoiler. Então se você ainda não assistiu, vai lá assistir e depois volta aqui no vídeo. E é isso, gente. Finalmente eu vou falar a minha opinião. Eu também tô doido pra saber a opinião de vocês aí nos comentários. Fala aí nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, as coisas que vocês mais gostaram, sabe? A nota que você dá e etc, e que você não gostou. Então é isso, gente. Eu vou tentar resumir aqui, porque vocês já sabem, né? Cada temporada tem 10 episódios e é impossível eu fazer um vídeo aqui, sabe? Falando de cada episódio, tudo analisadinho, tudo perfeitinho, sabe? Aí não ia ter que dividir esse vídeo aqui em várias partes. E se eu fizesse tudo junto, esse vídeo ia ter acho que 1h30 no mínimo. Fechou? Então eu vou dar só uma resumidinha aqui. Eu posso até esquecer de falar algumas coisas, mas eu vou falar os focos principais sobre essa terceira temporada que, olha, meu Deus, é crime falar que foi melhor que Dominion. Brincadeiras à parte. Isso aí, gente, bora lá pro vídeo. Mas é isso aí, gente, bora lá. Como eu já disse pra vocês, não vai ser uma análise, tipo, completinha de cada episódio, tudo certinho. Senão esse vídeo aqui é até, cara, 1 hora de vídeo. E é isso, gente. Recado dado. Eu posso esquecer de falar algumas coisas aqui, mas comentem nos comentários aí. É uma coisa que tem que se ressaltar antes de começar a falar tudo. Galera, como a DreamWorks conseguiu consertar esse defeito que ela tinha. Que defeito, Alan? Acampamento do Jurássico é uma bela prova disso. Começou aí, né, para ser mais específico. Chaos Theory, todas as temporadas são excelentes. Nenhuma temporada é ruim. Nenhuma. E isso acontecia em Acampamento Jurássico. Acampamento Jurássico era sortido, era um sorteio, se essa temporada ia ser boa ou não. Vamos dar um exemplo. A primeira temporada é boa, a segunda é fraca demais, a terceira é a melhor. Eu lembro que a galera pirou na terceira temporada, e realmente a terceira temporada é a melhor, e aí todo mundo ficou hypado pra quarta. Falou, nossa, a terceira foi incrível, a quarta vai ser melhor ainda. A quarta foi um cocô. E a quinta, olha só, hein, a quinta foi boa só os últimos episódios, que teve aquele Battle Royale lá, que era algo que a gente queria ver em Dominion e acabou não vendo, né? Então, a DreamWorks conseguiu consertar isso, galera. Todas as temporadas são excelentes, e eu já vou adiantar, essa terceira temporada é excelente, galera. Mas calma que no final do vídeo eu vou falar se eu achei que é a melhor temporada, sim ou não. Mas vocês entenderam isso aí que eu quis dizer? A primeira, a segunda e a terceira temporada é excelente. Algo que a gente, cara, um detalhe aí, a gente tem que tirar o chapéu pra DreamWorks. Um detalhe aí que poucas pessoas estão falando até o momento. Todas as temporadas estão muito boas. O primeiro episódio, né, já parece uma bomba, que é o Barry, galera. Nossa, o Barry. Eu gostei muito do papel do Barry nessa série, nessa temporada. Gostei muito, um personagem muito bom, um dos melhores personagens da franquia Jurassic World. E mais pra frente eu vou falar mais ainda do que eu achei dele, mas eu já vou adiantar. Um personagem excelente, foi muito bom ver ele de volta. Campistas não confiando nele. Eles não confiaram, né? Mas enfim, galera, esse primeiro episódio começa com uma adrenalina, né? Que eles estão lá no avião, tudo. O Kentrossauro pira, a Sammy tenta acalmar ele, dá a injeção nele, dá um pane no sistema e começa a destruir tudo. Foi uma cena muito interessante, né, de adrenalina pura. Só que, galera do céu, algo que tem que se ressaltar. Os campistas já sobreviveram a muita coisa. Mas isso aí foi muito forçado, galera. Eles conseguiram fazer um pouso de emergência perfeito. Perfeitinho. Ninguém ficou ferido, cara. E até o Kentrossauro ficou de boa. Eles conseguiram fazer um pouso de emergência perfeito, galera. Perfeito. E tudo ficou bem. Tudo ficou bem. Inclusive, uma coisa que tem que se ressaltar. Eles pousaram do ladinho, quase que do ladinho, eu sei que eles pegaram um veículo e tudo, eles caíram quase do ladinho da casa da namorada do Ben, galera. Olha que puxação de roteiro muito boa, né? Mas tudo bem. Enfim, e aí a gente conheceu, né? Já falei dela, a Ginha, a namorada do Ben. Galera do céu, eu pensei que ia ser só uma personagem que ia ser bem comum, assim, tipo, uma personagem que vê, dinossauro, cuidado, estou a pulos. Não! É uma excelente personagem. Eu quero ela pra próxima temporada, galera. Foi uma personagem muito bem desenvolvida. Não teve as cartas da manga reveladas nos primeiros episódios. Teve um desenvolvimento muito bom. Nos primeiros episódios a gente só viu que ela era namorada do bem. Ela era legal, sabe? Ela era muito alegre e tudo. Muito engraçada. E depois a gente descobriu que ela queria ser paleontóloga, sabe? Etc. Uma personagem muito bem feita. Parabéns, DreamWorks. Conseguiram fazer uma personagem muito bem feita. Muito bem feita mesmo. Já pode considerar uma campista aí também. E, enfim, muito boa essa personagem, muito boa mesmo. Teve aquela piadinha lá, né, que o Ben não tem uma namorada, eles quebraram a cara. Foi muito bom os primeiros episódios aí, quando a gente conheceu ela. E também a mãe da Dinha, né, a Nona.
Galera, que personagem também muito bem feito. Todas as personagens ali ficou muito bem feita. Eu ria demais quando ela falava italiano e ninguém entendia nada. Aí a Dinha traduzia. Cara, era um momento de comédia muito bom. Eu ri demais. Eu ri bastante nos primeiros episódios, né? Antes do caos começar ali, tinha muitas cenas de comédia e tudo. E eu curti aquilo, né? De ela ser pirada, ela ter trauma com o dinossauro. Dinossauro é uma maldição. Eles são alienígenas, eles são de outro mundo. Eles veio pra infernizar os seres humanos. Foi muito bom. E também uma coisa que tem que ressaltar sobre essa personagem, né? Que ela tinha todo aquele rolê lá, que ela tem trauma com o dinossauro, que ela acha que é uma praga e tudo. E a filha dela tava querendo ser paleontóloga, entendeu? E também, pegando um gancho disso, eu quero falar sobre isso, que foi muito bem explorado, como todas... Acho que a primeira temporada foi revelada, a segunda foi um pouco mais ou menos. A saúde mental e o relacionamento de cada personagem. Muitos personagens ficaram indecisos se eles vão ajudar mesmo a Brooke ou não. Muitos achavam contra, tanto que quando a chapa começou a esquentar nos últimos episódios, dois, né, que foi o Kenji e a Sami, eles não foram lá ajudar a Brooke, que eles ficaram com o pé meio atrás, os outros foram, porque queria ajudar ela. E decisões, né, tanto que tem até um episódio que é chamado assim, e também foi muito explorada a saúde mental de cada personagem, a cabeça, a cachola deles, sabe? Que, cara, foi muito bem feito. E como eu já disse sobre isso aí, né, da mãe da Dinha, né, a nona, não gostar de dinossauros e a filha dela tava querendo ser paleontóloga, entendeu? Teve o término da Sami e a Yasmina. Meu Deus, gente. Nossa, cara. Eu não sei. Eu acho que ainda na quarta temporada elas podem voltar ao relacionamento, né? Só pra todo mundo ficar feliz. Mas será que vai ficar por isso mesmo ou elas vão voltar, galera? Meu Deus. Mas enfim, teve também do Kenji, que ele tava com traumas. Ele tava, cara, louco da cabeça com o ovo do Lizinho, que inclusive eu vou falar. Que personagem fofo, pessoal. Que dinossauro fofo. O Lizinho, mais um dinossauro, cara, muito fofinho. Eu gostei muito do Lizinho, meu Deus, cara. Aquela cena que ele fica com o chapéuzinho, tudo. Nossa, gente. Cara, eu acho ele um pouco mais carismático que a Bolota. Quando a Bolota era filhote, mas não dá, a Bolota é o Goat, né? Mas ele era um pouco mais, eu acho ele um pouco mais carismático e até um pouco mais fofo que a Bolota, sabe? Muito fofinho o Lizinho, muito fofinho mesmo, gostei muito. Tô doido pra ver quando a Bolota vê ele. Vai ser uma cena muito fofa e muito emocionante também. E algo que tem que se revelar, como eu disse, da saúde mental de cada personagem. Já falei do Lizinho, gostei muito. Fofo, é isso que tem pra falar dele. E também pegando mais um gancho sobre a saúde mental dos personagens. Teve aquela cena também, né, que eu falei aí quase agora, que o Kenji tava doido da cabeça sobre isso aí do Lizinho. E teve aquela cena que nasce o Lizinho, todos os personagens choram. Eu confesso que eu não chorei nessa cena, mas foi sim uma cena emocionante. Que era um peso que ele tava na cabeça, sabe? Foi um alívio quando ele viu que o Lizinho nasceu bem, com saúde, bonitinho, fofinho, sem nenhuma deformidade ou algo do tipo, que ele já tava ficando doido da cabeça falando que a Soyona, a Brooke mexeu no DNA dele, etc. Então foi um alívio pra ele, sabe? A saúde mental dele melhorou muito. Tanto que depois ele teve uma conversa com o Darius, etc. E algo muito, cara, muito legal que a DreamWorks tá conseguindo desenvolver muito bem é a saúde mental de cada personagem, sabe? Não é enrolação, etc. Isso foi um problema que teve até na primeira temporada, que foi um pouco de enrolação da saúde mental dos personagens, que ficou levando até o último episódio aquilo, né? Então foi muito bem desenvolvido, que é algo que tem que se ressaltar aqui, que não é só dinossauros, né? Tem a vida dos campistas, a saúde mental deles, etc. Ainda mais eles, né, que são quase que adultos, então na fase adulta, né? Não são mais crianças, igual a gente viu no Acampamento Jurássico. Então, outra coisa que tem que tirar o chapéu pra DreamWorks. Foi muito bem feito e cada personagem teve uma decisão, um desfecho, sabe? Como eu disse, o término da Sami e a Yasmina, o Kenji, ele ficou mais aliviado que o Lizinho nasceu. O Ben, ele só ficou feliz com a namorada dele, que ele viu a namorada dele depois de muito tempo. A nona, depois que ela viu que os dinossauros não é aquela praga completamente, né? E ela gostou do Lizinho depois. O Darius mudou de ideia e foi ajudar a Brooke. Então foi tudo bem programadinho ali, foi tudo bem caprichadinho na saúde mental dos personagens e as decisões deles também foram muito boas. Gostei pra caramba, parabéns DreamWorks, muito bem feito isso. E enfim, os primeiros episódios só foi isso mesmo, sabe? Lá na casa da Dinha e tudo, eles descobrindo algumas verdades, a Brooke ficou dividindo entre eles e a Brooke, fazendo aquele mega plano que daqui a pouco eu vou falar pra vocês. E aí, galera, começou a aparecer os monstrões.
Pyoraptor. Antes eu falava Bioraptor, né? Vocês riam de mim, agora é Pyoraptor, né? Eu tô falando certo agora. Mas eu vou falar Pyoraptor. Tô nem aí. O Pyoraptor. Gente do céu. Cara, que perfeição. O melhor dinossauro dessa temporada. Ele apareceu já numa cena dele matando um carinha lá, né? Arturo. Tava chamando o cachorro dele, ele mata o carinha, sabe? O Pyoraptor, ele foi o GOAT dessa temporada em termos de dinossauro, tanto que ele tá até na capa, né? Ele tá no pôster. Eu gostei muito do Pyoraptor. Finalmente ele teve destaque, que é isso que ele não teve em Dominion, né? Que ele teve uma ceninha só de 1 minuto e meio que durou ali, né? Juntando tudo, só as cenas que ele aparece na tela. E foi muito bem feito. Cara, a participação dele, eu gostei muito. Aquela cena que ele entra na neve, sabe? Tá caçando a Sam e o Kenji naquela cena lá de neve, que estão com os negócios lá, que é meio que um jet ski, né? De neve. Galera, que daí é adrenalina total. Aquela hora que ele sai na porrada com os Velociraptors. Antes disso, ele teve uma cena de terror que ele aparece. Ele tem uma introdução assim, cara, que dá mó medo. Falando sobre a batalha que ele teve com o Velociraptor. Cara, que paparicagem. 3 Velociraptor versus 1 Pyoraptor. Parabéns. Mas enfim, ele é capturado. A gente descobre porque ele estava solto, né? Teve todo o relance da Biosyn e tudo. Foi muito bem desenvolvido. O termo de domínio, as coisas que a gente viu no filme e as coisas que a gente não viu no filme e teve nessa série. Inclusive é algo que tem que se ressaltar. Essa série fez a gente olhar Domínio até com outros olhos, sabe? Aconteceu muitas coisas que a gente queria ver em Domínio que a gente viu agora em Callstory. Dominion não mostrou, mas Callstory mostrou, que foi o desenvolvimento principalmente do Pyoraptor, que foi um dinossauro muito bem desenvolvido. Ele teve uma lore muito bonitinha, cada episódio foi muito bem feito. As cenas de terror dele, a cena dele caçando, a cena dele caindo na porta com os Velociraptors lá e a treinadora capturando ele, etc. Foi muito bem feito. Parabéns, mais um parabéns pra DreamWorks. Conta aí no vídeo quantos parabéns eu dei pra DreamWorks, comentei nos comentários. Mas enfim, esse foi o GOAT, melhor dinossauro dessa temporada, né? E também falando aqui mais de relance sobre isso, que a gente queria ver em Domínio e acabou não vendo, o mercado clandestino de dinossauros foi muito bem feito, galera. Meu Deus do céu, cara, aquela cena foi muito boa. Aquela cena inclusive deles pegando lá os sinalizadores, levando os dinossauros lá para as catacumbas, que é uma coisa que, cara, foi muito bem introduzida. Aquelas catacumbas lá, mano, cara, dava medo. Você olhava tudo escuro. Era o mercado clandestino, né? Eles pegavam os dinossauros, passava lá e levava lá pra cima. Foi muito bem introduzido. Cara, é muito doido para pensar que aquilo realmente estava em domínio, só que não apareceu no filme. As catacumbas e etc. O mercado clandestino, os personagens, um carecão lá que fica lá com a Brooklyn. Foi muito, cara, muito bem feito. O mercado clandestino foi muito bem desenvolvido, galera. Muito bem desenvolvido. As catacumbas, principalmente, os dinossauros que eles eram, né, como eu já disse, eles eram transportados lá e levavam lá pra cima. O Dodson aparecendo, né? O Dodson também, ele teve um papel bom. Eu gostei do papel dos Dodson. E a Soyona também, daqui a pouco eu vou falar mais pra frente. Mas o mercado clandestino foi muito bem explorado. Muito bem explorado mesmo. E apareceu os dinossauros, né? Que também teve aquele caos nos últimos episódios. Teve muitos dinossauros que apareceram nessa cena. O Nasutoceratops, né? O Stygia, Raptores, o Carnotauro, que, galera, eu gostei muito. Eu acho que é o Demo, né? Eu não sei se é exatamente o Demo, mas eu acho que é. Muito bem feito as cenas do Demo. Ele caindo na porrada com o Alossauro. Olha que legal, hein? A gente não viu isso em Domínio e viu em Callstory. O mundo gira, né? A gente queria ver aquela batalha. Apesar de a gente ter visto eles brigando por 4 segundos, pelo menos eles mostrou, né? Pelo menos mostrou eles batalhando, que foi muito bom, né? O Alossauro, que também teve aquela cena que o Darius olha pra ele, ele tá com o olho, sabe? Ele tá cego, aí vem um flashback, né? Também a Brooklyn também teve vários flashbacks quando ela viu a treinadora. Toda hora que ela viu a treinadora, ela ficava com medo, ela já relava no braço dela que ela perdeu, e etc. Então teve traumas ali, como eu já disse. Mais uma vez explorando a saúde mental dos personagens. Aí é algo, cenas bem curtas, mas tem que mencionar aqui, que são muito bem feitas. Eu gostei muito do Ceratossauro. Esse pra mim é o Ceratossauro mais bonito da franquia. Ele é mó parrudão, né? Ele é muito parrudão. Apesar de ele não ter tido tanto destaque, ele apareceu, acho, por 50 segundos. Muito bem feito até essa cena dele, sabe? De segundos, mas foi muito bem feito. E eu gostei muito desse Ceratossauro. Ele é bem familiar com o Ceratossauro da Mattel da Epic Evolution, né? Os Atrociraptors foram os que mais apareceram ao lado do Pyoraptor. Eu gostei muito. Não sei se isso eu posso comentar aqui, eu vou deixar pro final, mas você já sabe que eu tenho que comentar sobre os Atrociraptors, né? A pena que teve nos últimos episódios. Mas enfim, os dinossauros, eles teve as suas cenas perfeitinhas, mas o GOAT, né, o principal foi o Pyoraptor.
né, que eles conseguiram dividir muito bem a cena dele, a lore dele, cara, muito bem feito, cara, a lore do Pyroraptor, né, nessa temporada, cara, muito bem feito mesmo, parabéns DreamWorks, muito legal. Então, de todos os dinossauros, destaco o Pyroraptor, claro, o principal, o Ceratossauro eu gostei muito, o Carnotauro, o Alossauro e também o Nasutoceratops, que teve muito destaque, né, de herbívoro. E os Atrociraptors, claro, foi um dos que mais aparece, e os que mais aparecem desde a primeira temporada, né, então a DreamWorks conseguiu dividir muito bem isso do mercado clandestino, foi muito bem introduzido, as catacumbas, meu Deus do céu, gente, que muito bem desenvolvido, os episódios muito bons. Então os primeiros episódios basicamente foi isso, né, deles querendo saber de resposta, etc, da Dinha, a Nona aparecendo, a saúde mental dos personagens, e lá pro quinto episódio, acho que é o quarto, que o Pyroraptor tem a introdução dele, aí ele é desenvolvido, etc, a lore dele, etc, e aí vem o mercado clandestino e aparece a Brooke, e é isso. Falando sobre a Brooke, foi muito friamente calculado, né? Ela finge que não percebe, mas tudo está sendo friamente calculado. O plano da Brooke foi muito bom. Ela, cara, a Soyona caiu na isca dela, né? A Soyona pensava que se livrava dela, mas depois elas viraram amigas, né? E depois teve aquele lance do Davi também, né? Que é um personagem que eu gostei muito do Davi, que ele aparece. Ele aparece nos últimos episódios, né? Ele aparece lá no meio do mercado clandestino, mas é um personagem que eu gostei muito. Muito bem feito o Davi. Todos os personagens que apareceram foi muito bem desenvolvido. E a treinadora também, que já eu vou falar, né? Uma das coisas que eu parei pra pensar, teve muita porrada, né, nessa temporada. A treinadora caiu na porrada com a Soyana no final lá. Ela caiu na porrada com a Brooke. Do nada, até agora eu tô tentando entender porque elas caíram na porrada aquela hora, né? Que os Atrociraptors estavam sendo transportados lá pra venda, lá do Dodson e tudo. Então até agora eu não entendi porque elas caíram na porrada, mas tem muita pancadaria, tanto de humano, tanto de dinossauro, né? E falando mais aqui, né, do Dodson, tudo lá sobre as vendas dos dinossauros, a gente descobriu melhor, com mais detalhes, como funciona o mercado clandestino, como funcionam as vendas, galera, muito bem feito mesmo. E aí aparece o Barry, conecta com a cena lá do Owen, não aparece o Owen, né, mais uma vez, ele nunca apareceu nem em Acampamento Jurássico, com uma versão animação dele em 3D, né, mas conecta lá, sobre a Maisie e tudo, o Barry, foi muito bem feito o Barry. Galera, muito bem feito mesmo o Barry, eu gostei muito dele, gostei muito da participação dele nessa temporada. E aí, mostra o Velociraptor lá, a Brooke fez um plano, cara, muito bem feito. Confesso que eu já sabia o que ia acontecer, eu já tava, acho que no sexto episódio eu já imaginava que ela ia atrair a Soyona, já imaginava muito bem. E aí foi dito e feito nos últimos episódios lá, quando tava todo aquele caos no mercado clandestino, que os campistas, o Asami e o Kenji não quis ir, né, eles foram viajar e encontrar lá o Pyroraptor, eles ficou lá naquela cena que é muito bem feita, que inclusive é a capa, gostei muito, mas eu já ressaltei essa cena, foi excelente, dava muito medo do Pyroraptor, ele entrando na neve, cara, você não sabia de onde que ele saía, muito bem feito mesmo. Confesso que foi uma cena muito forçada, né, como eles conseguiram sobreviver, que eles caem, cai uma avalanche em cima deles, eles sobrevivem, mas tudo bem, né, os campistas sobrevivem a tudo, eles são imortais. E aí corta, né, pra Yasmina, pro Darius e pro Benno lá, eles encontram a Brooke em tudo, eles estão no mercado clandestino, isso eu já citei e vira aquele caos. E aí temos aí os últimos episódios, o bololô todo que deu lá, e tem a batalha final, galera. Meu Deus, vamos lá. A gente é mostrado que o Carnotauro, ele também é controlado, né? Alguns dinossauros aí não são só Atrociraptors, são controlados pela Biosyn, etc. E aí tem a batalha final, beleza? Os Atrociraptors contra o Carnotauro, a Soyona querendo na porrada com a treinadora. Que a treinadora fala, né, cara? Nossa, ela falou, para, e ela falou isso. A última vez que a gente vê ela morre, cara, meu Deus. Mas antes de ela morrer, a Ghost morre. Galera, que isso, mano? Mataram o melhor Velociraptor, galera. Mataram a Ghost. Não, eu não gostei. Eu não gosto quando um dinossauro importante morre, galera. Eu não gosto, ainda mais com um nomezinho. Tipo, o Red, sabe? Red, Ghost, Tiger. Os que tem nomezinho em específico eu não gosto que morre. A Ghost morreu, galera. Caraca. Será que ela... Não sei, viu? O Carnotauro também não dá pra confiar nele, né? Ele só deu uma chifradona. Mas, galera, se ela morreu mesmo, caraca, que chato, hein? Que chato, eu não gostei, galera, que a Ghost morreu, pra ser sincero. Sério, se ela morria ou qualquer outro dinossauro que não tenha um nome específico, né, como eu já citei pra vocês. Mas, caraca, a Ghost, mano, não gostei. Infelizmente, a Ghost morreu junto com a treinadora. Foi uma cena... Galera, não sei se eu posso falar emocionante.
tipo, emocionante só na Ghost, vai. Mas na treinadora, tipo, eu já imaginava, tipo, ela não ia ter mais utilidade, sabe? Ela não ia ter mais utilidade pra uma próxima temporada. Sei lá, o que ela ia fazer? Ela ia perseguir os campistas lá na Biosyn e ia soltar os Velociraptors pra brigar com o Giga. Então, era uma personagem que não tinha mais utilidade e a DreamWorks decidiu dar um fim nela pra não ter um iceberg aí de como que ela tá na franquia, sei lá, um Rebirth, sabe? E decidiu matar ela. Então eu entendi qual que foi a morte dela, porque ela não ia ter mais utilidade depois disso. Ela só queria se vingar da Soyona e acabou. Ela só queria matar a Soyona. Então, para não ter um furo ali, como que ela sobreviveu, como que ela tá, se ela tá viva até hoje, a DreamWorks decidiu matar ela. Então é algo que eu não senti tanta emoção. Eu senti mais emoção na Ghost. Sinto muito, treinadora, que foi uma personagem que traumatizou geral. Meu Deus, quando ela apareceu na primeira temporada, nossa, cara, dava medo. E foram de Jeff. E aí, né, acaba com a Brooke lá. Teve muito plot twist. Isso que a gente tem que falar também. Uma coisa que a gente tem que ressaltar. Cara, foi muitas reviravoltas. Muitas emoções. E isso é um dos maiores destaques. Plot twist, teve muito. Mas eu já imaginava que a Brooke ia atrair a Soyona, né? Foi tudo friamente calculado da Brooke. Como o Davi tinha falado, ela sempre tem um plano, né? E aí a Brooke tá, a Soyona é presa, né? O Barry aparece, tudo. E assim como acabou a segunda temporada, foi muito triste. Aquela cena sim foi emocionante, da Brooke largando eles, mas era tudo parte do plano, ela largou eles. Mas a gente não sabia disso até agora, ficou bem emocionado, foi bem emocionante mesmo. Assim como acabou a segunda temporada triste, agora acabou feliz, com quase o mesmo desfecho. Agora a Brooke tá do lado agora novamente dos campistas e eles foram junto no helicóptero, que é algo que eles não tinham ido na segunda temporada. E aí eles vão pro o Vale da Biosyn. E aí, né, termina lá com o Kenji e a Sami olhando lá pro estádio Morumbi, que é a Biosyn no caso. E como eu já disse, que como eles chegaram lá tão rapidinho, né? Isso aí é um puta pra puxar o roteiro, né? Ou eles vão se encontrar. Ui, que coincidência, vocês vieram aqui também. Mas por que vocês vieram aqui também? Ah, vocês não iam embora, que eles perderam o voo? Ah, foi pra devolver o Lizinho pra mãe dele. É, né? Um puta puxa de roteiro aí. Isso aí a gente tem que falar mesmo, mas tá tudo certo, não tem problema. E é isso aí. E a quarta temporada agora eles vão pro Vale da Biosyn. Gigantossauro vai aparecer e Terizino também. E é isso, assim terminou essa temporada que, como eu já disse, foi muito bem desenvolvido os personagens, as cenas foram muito boas, teve muito plot twist, bastante cenas emocionantes, explorou muito a saúde mental dos personagens, gostei muito do Pio-Raptor. A única coisa que eu não gostei foi que alguns episódios ali, eles ficaram tipo, cara, pegou fogo mesmo com os campistas lá indo pro mercado clandestino, cara, faltando acho que 3 episódios, ou foi 4. Aí sim pegou fogo, teve cena de dinossauro e tudo, um caos, né, com os campistas. Acho que o único problema foi isso, que demorou um pouquinho para as coisas acontecerem, mas foi tudo no tempo certo, sabe? Eu confesso que eu sou meio chato nisso. Mas é isso, galera. Eu achei uma temporada muito boa, não é a melhor temporada. Pra mim, a melhor temporada continua sendo a primeira, porque a primeira, ela foi mais dark, foi mais terror, e a primeira, ela teve muitos mistérios. Porque a Brooke tá fazendo isso, ela tá morta, ela tá viva, e o Dark Jurássico, né, que antes era um mistério, agora é só uma rede social comum, né, então eu ainda acho a primeira temporada melhor por causa disso, que teve muitos mistérios e foi mais obscura. Então eu dou uma nota 9.2. Eu dou uma nota 9.2, se eu não me engano eu tinha dado nota 8 pra segunda temporada, então pra arredondar e pra ficar, que eu falei que é melhor que a segunda temporada, eu dou 9.2. Gostei muito, galera, essa temporada foi muito boa, principalmente os últimos episódios que são os melhores. E como eu já disse, coisas que a gente tem que destacar, os personagens foram muito bem desenvolvidos, nenhum personagem foi mal utilizado, até o Dodson foi importante, muito bem feito, a saúde mental dos personagens, o Pio-Raptor, os dinossauros apareceram no momento certo, não teve um poderoso chefão do dinossauro ali, um vilão mesmo, sabe, acho que só o Pio-Raptor mesmo, mas foi um antagonista. Muito boa essa temporada. E o destaque, os plot twist. E é isso, gente. Essa foi a minha pequena análise dessa terceira temporada, que tá muito boa. Comentem nos comentários o que vocês acharam dessa temporada. E é isso, galera. A primeira temporada é a melhor de todas pra mim. Aquela é nota 10. Nota 10. E em segundo lugar, essa terceira temporada, que eu tô louco agora pra ir pra quarta temporada, né? Que vai aparecer aí o Giga, etc. Mas acho que vai ter algum gancho para Rebirth. Agora eu não sei que tempo que eles vão lançar.
Será que vai ser depois de Rebirth ou vai ser antes? Porque se for depois de Rebirth, meu Deus, vai demorar demais. Tô muito animado para essa próxima temporada, inclusive. Todas estão excelentes. E em terceiro lugar eu coloco a segunda. E é isso, gente. Comentem nos comentários coisas que vocês mais gostaram dessa temporada. E se vocês concordam com essa análise que eu tive. E também fala a opinião de vocês. E é isso, gente. Tô rápido de dizer aqui. Até a próxima. Falou!